Vamos lá, vamos lá. Tenho que ler Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11 é um texto conhecido como o texto dos heróis da fé. Ele começa falando sobre o que é fé, né? Ele começa explicando o que é fé. Que fé é o firme fundamento. Fundamento significa base. Base significa alguma coisa que você vai construir em cima. Você precisa construir em cima de algo muito bem estabelecido. Esse fundamento é a doutrina, é a palavra de Deus, são os ensinamentos da Bíblia. Então a nossa fé não é uma fé emocional, não é uma fé irracional. Ela é uma fé muito lógica. Nós cremos no que está escrito, nós cremos no que Jesus falou, nós cremos nas Escrituras. Então a nossa fé não é no eu acho, né? Então as pessoas confundem muito isso quando elas vão falar assim: eu tenho muita fé de que isso vai dar certo. Fé não é pensamento positivo. Não adianta você ter muito pensamento positivo para que algo aconteça. Isso não vai acontecer. Fé é um firme fundamento. É uma certeza muito firme em algo que está estabelecido. É uma firmeza no que Deus disse. Se Deus disse, você pode descansar. É o firme fundamento das coisas que se esperam. Eu não vi a glória. Eu não vi Jesus morrendo por mim na cruz. Eu não vi Não vi anjos, nunca vi anjos. Eu nunca vi, por exemplo, a Nova Jerusalém. Nunca vi. Mas são coisas que eu espero. São coisas que eu tenho certeza. Eu tenho certeza absoluta. Eu tenho mais certeza nessas coisas que se esperam, até nas coisas que eu vejo aqui. E a prova das coisas que não se vê. Isso é fé. Tem dois tipos de fé, tá? Só pra falar bem por cima. Existe uma fé que ela é chamada dom de Deus. É a fé da salvação. É o Espírito Santo que convence. É o Espírito Santo que revela, é o Espírito Santo que nos salva através dessa fé. Essa fé derramada pelo Senhor. E existe a fé ousadia. É a fé que você crê e você vai para cima com ousadia e você profetiza e você age. Um exemplo. Há pouco tempo atrás eu comentei que eu quis orar por uma pessoa na rua, um amigo querido, e ele acabou não querendo. Mas eu estava disposto a colocar a mão nas costas dele e orar, e eu tinha certeza que Deus ia fazer um milagre. Isso é uma fé ousada. Não é dom de Deus. É uma fé que ela vem por ousadia. Você tem que fazer. Você tem que querer. Você tem que ir pra cima. E aí Deus faz o milagre. Diferente da salvação. A salvação é Deus que revela e nós cremos. Então tem a fé dom e a fé ousada. A fé ousada pode ser chamada de fé fruto do Espírito. Nós temos que querer. Nós temos que ir pra cima. Você acha que você vai ficar sentado o dia inteiro falando: Senhor, quero muito ser ousado. Senhor, quero muito pregar o Evangelho. Senhor, quero muito realizar milagres e maravilhas em Teu nome. Aí Deus fala pra você: ok, levanta e vai. Vai orar pelas pessoas, vai impor as mãos sobre as pessoas, vai falar de Jesus pra elas. Não vai adiantar nada se você não puser em prática essa fé. É isso que ele está querendo dizer. E aí ele vai falando sobre fé, e ele diz assim, pela fé, antigos alcançaram bom testemunho. Aqui ele está falando de homens e mulheres que vieram antes de nós. Pessoas que foram perseguidas, pessoas que sofreram, pessoas que eram pessoas simples, como eu e você. Eles não tinham nada de diferente. Vocês acham que Moisés era um cara diferente de mim, de você? No capítulo 5 de Tiago, ele fala sobre Elias. Ele fala, gente, Elias era um homem sujeito às mesmas tentações que nós. E ele orou com fé e o céu se fechou por 3 dias. Depois ele orou de novo e choveu. É uma loucura, velho. O que nós podemos fazer em Jesus quando nós temos ousadia e fé. E ele tá falando, esses antigos, eles... Pera aí, deixa eu coçar o nariz aqui. Que nojo, não é titica não. Eles alcançaram um bom testemunho. E aí ele começa a fazer uma lista de exemplos de heróis da fé. Ele fala de Abel, fala de Enoque. Enoque é fenomenal. Enoque é um cara... Deixa eu tirar aqui só o carregador que tá descendo mensagem aqui. Enoque é um cara fenomenal. Um dia eu vou falar só sobre ele. E ele fala sobre Noé, Abraão, e ele vai falando. Agora olha que interessante aqui no verso... acho que é no 27, não. Cadê? 34. Ô Jesus, deixa eu olhar, agora esqueci. 32. E que mais direi? Faltar-me-ia tempo contando de Gideão, Baraque, Sansão, de Jefté. Jefté é tratado como herói da fé. Mas quem é Jefté? Como que Jefté está listado junto com Davi, Samuel, Enoque? São caras fenomenais, nós conhecemos ele. Para o pessoal não achar que a Bíblia é machista, ele fala que Raabe é uma heroína da fé.
Pra quem não sabe, Raabe é aquela prostituta que é uma tataravó de Jesus, né? Um dia eu também falarei sobre ela. Mas, cara, Jefté estar aqui me incomoda, sinceramente. Ou melhor dizendo, me incomodava. Porque Jefté, eu já vou adiantar, ele fez o voto mais idiota da Bíblia. O voto mais estúpido que alguém já fez na escritura foi o voto que Jefté fez. Jefté, ele sai para uma batalha. E Jefté, ele faz um voto a Deus, dizendo que se ele vencesse aquela batalha, o primeiro ser vivo que ele visse, quando ele voltasse para sua cidade, ele sacrificaria a Deus. É um voto tolo. Deus nunca pediu, Deus nunca falou para fazer. E Jefté fez esse voto. E há uma divergência teológica. Eu defendo que ele matou a filha. Eu vou já contar aqui o final da história para vocês, mas depois eu vou mostrar por que ele é um herói da fé, mesmo tendo feito essa besteira. Olha só. Jefté fez um voto ao Senhor dizendo, verso 30 de Juízes capítulo 11: se entregares os amonitas nas minhas mãos, darei ao Senhor o que sair primeiro de minha casa quando eu regressar vitorioso. Oferecerei como holocausto. Holocausto é queimar no fogo, tá? Jefté saiu com seus exércitos para combater os amonitas, e o Senhor o entregou nas suas mãos. Mas olha que interessante, o verso 29, antes do voto, o Espírito do Senhor veio sobre Jefté, e ele atravessou a terra de Gileade, Manassés, eu já vou falar sobre isso, incluindo a cidade de Mispá, também já vou falar sobre isso, e foi contra os amonitas. Então peraí, ele não foi contra os amonitas porque ele fez um voto, ele foi contra os amonitas porque o Espírito do Senhor tomou ele, lhe deu uma ousadia, uma fé ousada, e ele foi para cima. Então a vitória já era dele. Ele não precisava ter feito esse voto, ele fez esse voto de forma absolutamente estúpida, de forma humana, de forma carnal. Deus não estava nesse voto. Ele não venceu porque ele fez esse voto. Ele já iria vencer sem fazer esse voto. Ele fez por irresponsabilidade. E olha o que acontece. Espera aí só um pouquinho. Desculpe. E ele saiu e aniquilou os amonitas e destruiu 20 cidades. Quando voltou para casa em Mispá, sua filha lhe saiu ao encontro, tocando tamborim e dançando. Engraçado, né? Ela estava tocando tamborim. Tamborim é um instrumento de percussão. Por muitos anos, as pessoas condenaram a bateria na igreja. Não faz o menor sentido. Essa menina está tocando tamborim. É um instrumento do mesmo estilo da bateria. Ela chegou tocando e dançando, feliz pela vitória. Uma dança de comemoração aqui. Era sua única filha. Ele não tinha outro filho nem filha. Quando Jefté a viu, rasgou as próprias roupas e gritou: ah, minha filha, você acabou comigo, trouxe uma desgraça. Eu fiz um voto ao Senhor e eu não posso voltar atrás. E ela disse: pai, se o Senhor fez um voto a Deus, cumpra o que prometeu. Gente do céu, é um excesso de besteira aqui. É uma loucura atrás da outra. E olha que interessante, essa menina ela é um grande exemplo de zelo sem entendimento. Ela é um exemplo de religiosidade superficial e inútil. Por quê? Porque quando ela vira e fala assim: pai, cumpra o seu voto a Deus, votos a Deus têm que ser cumpridos, ok? Eu vou contar uma história aqui, que em nome de Jesus Cristo, não tragam para o lado financeiro, muito menos para mim, não quero, eu quero só mostrar para vocês a preciosidade de um voto. Ele fez esse voto e ela fez ele cumprir, porque ela tinha certeza que tinha que cumprir. Mas gente, se o voto vai desobedecer uma lei de Deus, esse voto deve ser desobedecido. Ele não deveria ter votado isso e ela não deveria ter mandado ele cumprir. Os dois erraram muito, velho. Ele e ela achando que estavam agradando a Deus com a sua religiosidade. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque nem tudo que é feito com boa intenção tá certo. Você vai ver que Uzá, quando a arca cai, ele tenta encostar na arca para a arca não cair. A intenção do coração dele era ótima. Ele tentou encostar na arca com boa intenção, um coração sincero, amando a Deus, todas as boas intenções. Mas se a sua boa intenção fere um princípio de Deus, é uma boa intenção tola,
Por mais amoroso e fofo que seja o seu coração, por mais que você esteja tentando agradar a Deus, se for algo que desobedece, não faz nenhum sentido. E aí, o que aconteceu? Ela só pediu: pai, primeiro permita que eu ande pelos montes e chore com as minhas amigas por 2 meses, porque eu morrerei virgem. Ela devia ter pedido para andar por 30 anos, né? Quem sabe, por 40, 50 anos, não ia dar na mesma. Por 2 meses. E ele falou: vai. Cara, você tá... Cara, que excesso de gente que se acha espiritual, né? Você começa a ver umas discussões assim, tipo: ai, eu vou pegar uma caixa com as orações e vou levar no alto da montanha e vou botar fogo. Aí a pessoa: ai, pastor, posso escrever num papel sulfite? Pode, minha filha. Eu vou pegar essa oração e vou queimar no alto da montanha. Então fica umas coisas que Deus nunca pediu. E as pessoas falam como se tivesse autoridade do que estão fazendo, sabe? Criam-se líderes e mestres, sendo que Deus nunca mandou fazer nada disso. E aquela autoridade, como se tivesse plena noção do que está fazendo. Pode ir, filha, chore esses 2 meses, mas volte, porque eu tenho um voto a cumprir. E Deus não estava nesse negócio. Quando ela voltou para casa, seu pai cumpriu o voto que havia feito. E ela morreu sem ter tido relações com homem algum. Há quem discorda. Melhor para ela, Elinéia. Elinéia, você fala um negócio desse aqui, você queima o meu filme. Ignora, Elinéia está falando da carne. Eu tô falando que ela não teve preocupação na vida. Preocupação na vida. Depois, acabando esse ao vivo, vou me acertar com ela. Pode deixar. Vai levar a fumada do maridinho. Há quem diga que ela não morreu sem casar. Que ela não foi morta, ela morreu sem casar. Que ela chorou porque ela não teve filhos. Mas esse não é o voto que ele fez. Ele não falou isso. Ele falou que ele iria matar, holocausto, e cumpriu o voto. O que eu quero falar para vocês sobre voto? Voto tem que ser cumprido. Se você fez um voto a Deus e não é um voto que fere algum mandamento de Deus, cumpra. Eu quero dar um exemplo para vocês, mas em nome de Jesus, isso não é para trazer nenhum tipo de incentivo a abençoar a minha vida, não é. Diante de Deus. Uma vez um rapaz muito amado, ele fez um voto de todo o trabalho que ele pegasse de eletricista, ele ia pegar o dízimo desse trabalho, 10%, e ele ia abençoar o ministério de Deus na minha vida e na da Eli. E ele me mandou uma mensagem, depois de um tempo, dizendo assim: pastor, acontece o seguinte, eu juntei o valor dos 10% desse mês, e é o mesmo valor do plano médico da minha filha. E se eu cumprir o voto que eu fiz, ficarei sem dinheiro para pagar o plano médico da minha filhinha. Minha esposa está mandando eu pagar o plano médico. O que você manda eu fazer? Na hora que ele me mandou essa mensagem, a minha primeira reação foi pegar o celular e eu já ia mandar uma mensagem para ele dizendo: cara, cumpra o voto depois, paga o plano médico da sua filha. Isso que o meu coração me inclinou a falar. Mas no que eu peguei, foi como se Deus interrompesse e falasse: Dani, você está indo na carne. Manda ele cumprir o voto. Aí fica aquele: Senhor, mas ele vai parecer que eu sou mercenário, Deus, eu não sou mercenário. Aí vem, né, o Senhor traz aquele entendimento de novo, dizendo assim: não, ele vai cumprir o voto, e você pega e você paga o plano médico da filha dele. Assim resolvem os 2 problemas. Maravilhosa ideia. É muito engraçado conversar com Deus. Isso acontece direto, cara. É muito louco. Ver umas ideias que não são minhas. Aí eu peguei e mandei a mensagem pra ele. Falei: amado, cumpra o seu voto. Você fez um voto a Deus. Como diz a palavra no livro de Eclesiastes: se fizerdes um voto ao Senhor, cumpra. E ele foi e ele falou: pastor, eu já tinha decidido fazer isso. E ele depositou. Eu não me lembro se era 200 ou 240 ou 340 reais. Era por aí. E ele depositou. Aí eu peguei e falei pra ele: mas quando que é o vencimento do plano médico da menina? Ele falou: na terça-feira, tipo 4, 5 dias depois. Eu falei: muito bem, na segunda-feira à noite eu vou depositar pra ele. Aí deixei isso pra lá. Quando chegou na segunda-feira à tarde, eu liguei pra ele. Falei: amado, deixa eu te falar uma coisa, passa pra mim o número da conta, que eu quero abençoar agora o mesmo valor pra você pagar o plano médico da sua filha. Você cumpriu o voto e o plano médico dela vai estar pago. Ele começou a rir no telefone. Ele falou: pastor, você não sabe o que aconteceu. Eu acabei de fechar um negócio aqui, uma reforma de de um prédio, da parte elétrica, sei lá o que. O cara pagou à vista R$4.000.
E ele virou e falou assim, ó, além de pagar o plano médico da menina, eu ainda tô depositando os 10%. Eu falei, meu Deus, que coisa preciosa. Quando fazemos um voto a Deus, e é um voto que não desagrada a Deus, nós só temos vantagem em cumprir. O voto ele não pode ser feito como troca, tá? Ele não é um troca. O voto, ele tem que ser feito como uma forma de adoração. Você faz como uma forma de demonstrar a sua alegria, como se você estivesse dançando ou cantando. Não faça votos para tentar convencer Deus, porque senão você está tentando comprar a Deus. E Deus não quer ser comprado, Ele não busca ser comprado. Então você vai fazer assim, por exemplo, Senhor, olha, eu tenho um emprego que eu quero entrar. Se eu entrar, Senhor, eu prometo pegar, sei lá, aquele meu primeiro salário e transformar em cestas básicas. Isso é muito bom. Isso é muito bom, porque isso não é troca. Isso você está fazendo uma promessa, você está fazendo um voto. Agora, se você virar e falar assim, Senhor, eu vou fazer para que o Senhor me contrate, aí é diferente. Aí você está tentando comprar Deus. A intenção é muito diferente. Senhor, eu quero muito aquela vaga. Senhor, me permita conseguir aquela vaga, que eu vou pegar o primeiro salário e transformar em cesta básica e doar aos pobres. Muito bom. Agora, Senhor, eu vou doar para que eu seja contratado. Ai, ai, ai. Então você tem que tomar muito cuidado com o voto no teu coração. Você está fazendo aquele voto para tentar convencer, para tentar comprar, ou como forma de gratidão? Então cada um analise a si mesmo. Agora voltando para Jefté. Se Jefté fez uma besteira dessa, por que ele é considerado herói da fé? O que eu acho muito interessante da Bíblia é que a Bíblia ela não mostra somente as coisas boas das pessoas. Quando você vai ver, por exemplo, como que a Bíblia descreve os homens e mulheres considerados heróis, tem coisas horríveis. Sansão é considerado herói da fé. Sansão, velho. Sansão tomava uma decisão mais besta que a outra. Davi matou um amigo para roubar a mulher do cara. Samuel foi um péssimo pai. Os filhos de Samuel eram horrorosos. Então você vai ver que Raabe era prostituta, velho. Ela vendia o corpo dela, ela trocava prazer sexual por dinheiro. Então você vai ver que interessante que as pessoas, Deus ele não faz questão de mostrar uma perfeição inexistente. Ele não faz questão de mostrar pessoas, ídolos infalíveis que nos façam sentir que eles são superiores a nós. Nem um pouco. Nem um pouco. Ele mostra o podre de propósito para dizer, ei, se eu consigo salvar um adúltero, se eu consigo salvar uma prostituta, se eu consigo salvar um assassino de filha, se eu consigo salvar loucos, perdidos, pecadores, insanos, doentes da cabeça, eu consigo salvar você. Você tem chance, você tem jeito. Em Jesus todos têm jeito. Em Jesus existe salvação. Não existe situação que Deus não possa mudar e não existe pecado que Deus não possa perdoar. Não existe vida perdida demais que não possa ser resgatada pela cruz. Por isso que a Bíblia mostra os podres das pessoas. Eu acho isso incrível. Agora, vem a pergunta então, ok. Deve? Vem cá. Não, você tá limpo. Liné quer dar uma palavra e eu estou louco para ouvir. Vai falar alguma coisa sobre casamento ser uma benção? Mas é uma bênção. Uhum. Embora seja vida real. Tem dia que é bom, tem dia que é muito bom, tem dia que é maravilhoso. Linéia, fala. Tem dia que é exuberante, tem dia que é top e tem dia que é perfeito, assim, o nível do casamento. É muito otário. Fala, Linéia. Você tava falando ali, tava me lembrando, né? Que eu acredito... Peraí, deixa eu focar mais você aqui. Não foca muito não, pelo amor de Deus. Você que tá falando! Eu acredito. Não precisa focar em mim, foca em nós dois. Fala aí. Por favor, foca em nós dois. Tá bom, tô aqui, pronto. Então fica aqui, vira aqui. Fala bem. Eu acredito que Deus, ele fala muito conosco como nós vamos entender. Perfeito. Eu acredito nisso. Muito bem. Por que eu tô falando isso? Quando eu me converti, eu era muito parecida com Gideão. Porque eu ficava pedindo sinais pra Deus. Você bebia água com a mão? Não, eu pedia sinais pra Deus sobre tudo. Eu pedia sinais pra Deus. Eu pedia pra Deus me dar sinais sobre tudo. E eu queria saber, porque assim, quando a gente erra muito na vida, e eu já errei muito na minha vida, e tô aqui pela graça do Senhor, a gente começa, depois que conhece Jesus, a gente
passa por um processo, eu não sei você, mas comigo foi assim, de ter medo de errar, né? Nossa, toda então, hora. assim, aquele medo, meu Deus, eu vou errar. Meu Deus, eu não posso fazer aquilo que eu já fiz. Meu Deus, eu não posso voltar para aquela vida. Eu não quero aquela vida de novo. Então, é um momento até em que a gente fica meio religioso, né? É verdade. Então, eu vivia algumas práticas, eu tinha alguns costumes, porque eu não queria voltar pro buraco de onde eu tinha saído. Então, eu pedia para Deus, Senhor, fala comigo. Se for de Deus, aquela pessoa vai estar com a camiseta rosa naquele dia. É verdade. E eu olha, gente, sem brincadeira, Deus respondia pra mim assim. Deus respondia dessa forma pra mim. É muito louco, mas ele me respondia. Porque eu acredito que ele entendia a ignorância que ainda existia em mim. Creio assim também. Ele entendia a minha incapacidade de compreender a palavra dele e de ter mais intimidade com ele. Também não sei se não é intimidade você pedir sinais pra Deus. Mas o que eu posso dizer é que hoje em dia eu não preciso mais desses sinais para crer que existe um Deus na minha vida. Exatamente isso. Eu não preciso mais de um sinal. Tô ensinando bem, hein, gente? Eu não preciso mais de um sinal, por exemplo, a carteira vai ser preta para eu saber que é o Senhor me respondendo que eu posso Cachorro vai latir, né? Exatamente. A vasilha vai ser roxa, vai ser lilás, para que eu tenha certeza que é o Senhor falando. Embora, em alguns momentos, a gente peça até para Deus falar conosco, e Ele fala. Eu peço todo dia, sabia? Então, Ele usa alguém, Ele usa a palavra, Ele fala com a gente de alguma forma. Mas sobre algumas coisas que a gente faz às vezes na ignorância, um pastor lá de Brasília deu um exemplo maravilhoso de algumas posturas que são religiosas e a gente acha que são posturas necessárias para que Deus fale conosco. E na realidade elas não são necessárias. Tinha uma mulher que aí o pastor falou para ela que ela tinha que pegar o veneno? O vidro de óleo, né? E aquele óleo era ungido porque o óleo veio de Israel. Sempre né? tem isso, né? E o óleo era muito abençoado. Na realidade, o óleo é um óleo comum, né? O Daniel já foi orar uma vez por um menino que estava doente e ele usou óleo de cozinha, normal. Óleo de soja era o que tinha. Pra orar pelo menino, porque eu acredito que o óleo passou a ser abençoado a partir do momento que ele consagrou aquele óleo a Deus e orou pela vida do menino. E aí o pastor contou que um outro pastor falou para essa mulher que para que aquele óleo fosse ainda mais ungido e para que surtisse efeito, ela tinha que enterrar aquele óleo no monte e deixar 7 dias enterrado no monte para que ela pudesse pegar o óleo e o óleo cumprisse o efeito que ele tinha que cumprir. Jesus. Desnecessário, né, gente? Isso não é real. Não é necessário nada disso. Eu já ouvi coisas que são tão fora, mas tão extremamente fora do que Deus fala conosco na palavra, que algumas igrejas falam, se você não dizimar, o gafanhoto, o migrador, o devorador vai acabar com a sua vida. Quando eu vejo, em vários momentos, em vários exemplos que eu tenho, Deus cuidando de mim nos mínimos detalhes, inclusive quando eu não pude abençoar a obra de alguma forma. Então, assim, a gente às vezes prega algumas coisas ao extremo e eu acredito que Deus, Ele compreende a nossa ignorância e está sempre nos levando ao centro da vontade dEle. Então, até quando a gente age com ignorância, Deus compreende a nossa ignorância e nos ensina a agir de uma forma diferente. Muito bom, muito bom. Entendeu? Perfeito. Pode continuar falando. Dá um beijo no marido. Não, vou continuar aqui. Beijo no marido. Obrigado. Eu vou continuar aqui. Você vai ficar aí? Uhum. Tô aqui, ótimo. Então fique aí. Gente, ela tá atacada hoje, não sei o que eu faço. Você tá de TPM? Você tá muito doida. Não, mas agora você vai ficar aí. Não vou não. Só um pouquinho. Você tá... Esse shampoo é novo? Cheiroso. A Karen! A nutricionista mais top, gente, do Brasil é a Karen Cossini. Meu Deus, ela é top. Gente, vamos acelerar porque já foi meia hora. Não posso terminar, não posso. Só pegando um gancho nisso que a Eli falou, existe uma... Tem mais uma coisa pra falar. Existe uma teoria, não é teoria na verdade, é que não tem nome bíblico, né? Foi criado na teologia chamada revelação progressiva. O que é revelação progressiva? Significa que conforme você vai conhecendo a Deus e andando com Deus, você vai tendo mais intimidade com Deus e você vai deixando de fazer as coisas de menino. Como fala em 1 Coríntios 13. Quando eu era menino, fazia as coisas de menino e pensava como menino. Mas agora que sou homem, faço coisas de homem e penso em coisas de homem. Não no sentido de homem macho, mas no sentido de adulto, né? Isso que Gideão fez não está correto, mas por que Deus não tirou ele do rol da fama dos heróis? Porque aquilo foi feito na ignorância. Exatamente, Deus respeita o tempo da ignorância. Foi feito numa época que ele não tinha a maturidade suficiente para fazer isso. Eu vou falar um exemplo aqui que vai chocar vocês. De uma atitude
infantil, que foi honrada por Deus, mas que com maturidade não teria sido feita do mesmo jeito. Você vai ficar escandalizado quando eu falar. O jejum de Daniel. Daniel fez aquilo porque ele não queria se contaminar com as comidas do rei, certo? Mas muitas pessoas fazem aquele jejum de uma forma religiosa. Não, isso não é nem um assunto hoje, é verdade, mas enfim. O Daniel, ele fez aquilo, só que se você pegar o ensino de Paulo, ele vai pegar na carta aos Coríntios, por exemplo, e vai dizer assim, olha, Romanos capítulo 14 também ele fala sobre isso, ele fala, cara, a comida em si, ou então 1 Timóteo 4,4, eu amo esse texto, você pega a comida consagrada a ídolos, e você faz o quê? Ora, consagra a Deus, e o que você faz com ela? Come. Um exemplo de coisas que eu não fazia. Eu não fazia isso. Fala. Porque assim, não é que eu tinha medo de macumba. Não é que eu tinha medo do capeta, que o capeta ia me pegar, porque eu tava andando numa vida em santidade. Mas eu tinha o entendimento de que era melhor não comer certas comidas, né? Sei lá como essa comida foi feita, sei lá, dependendo de quem fez a comida, né? Você tem que fazer uma pesquisa de quem temperou pra saber se a pessoa crê em Deus ou não. Não, porque vai que a comida tinha sido oferecida, era esse meu pensamento. Vai que a comida foi oferecida, não sei, muito estranho. Enfim, hoje a gente entende que tudo pode ser consagrado ao Senhor. Coisas, objetos, já ganhei um objeto estranho, eu vou jogar isso fora. Mas eu posso orar por aquele objeto e ele vai ser consagrado a Deus. Então, a ignorância que a gente tem antes e que Deus vai nos mostrando que na realidade não precisa ser bem assim. A ceia, por exemplo, tem pessoas que idolatram a ceia, a Santa Ceia, que romantizam demais a Santa Ceia. Não, no dia da ceia eu sou santo, eu não posso pecar nesse dia, não posso fazer nada nesse dia, eu vou receber o corpo e o sangue de Cristo, e na hora da ceia é aquela coisa toda, meu Deus, é claro que é um momento que a gente precisa lembrar do Senhor, mas às vezes a gente idolatra só aquele momento, depois nos outros dias a gente não quer nem saber, como se né? nada tivesse então assim, Deus compreende o tempo da nossa ignorância. Perfeito. Mesmo. Então, na verdade, o fato de Daniel ter feito aquele jejum naquele momento foi tratado por Deus como uma coisa boa, porque estava dentro do tanto de revelação que Daniel tinha naquele momento. Exatamente. Se você pegasse e colocasse o apóstolo Paulo, que tinha uma revelação muito maior, e isso não quer dizer que Paulo era melhor do que Daniel, ou Paulo era maior do que Daniel. Não estamos falando disso, estamos falando de tempo de caminhar, era outra revelação, outra dispensação, Jesus já tinha vindo, era outra coisa. Outra pegada. Então, assim, nós seremos cobrados por Deus na medida em que Ele se revela a nós. Por isso que o texto diz, aquele que muito foi dado, muito será cobrado. Isso não é uma ode, um incentivo a permanecer na ignorância para não ser muito cobrado. Isso é para acalmar o coração de vocês, que muitas coisas que nós fizemos e erramos, Deus ele não leva em conta, porque Ele sabe que hoje a pessoa que eu e você somos, não faríamos mais. E é muito importante também que a gente entenda que não é para nós sermos as mesmas pessoas que nós éramos antigamente. Tem gente que diz com muito orgulho, né? Eu sou a mesma pessoa, eu nunca mudei, eu sou assim, né? Ou tem síndrome de Gabriela, síndrome de Gabriela, eu nasci assim, eu vou ser sempre assim. E na realidade eu acho que não é glória nenhuma você ser a mesma pessoa que você era. A gente tem que mudar, porque todo mundo tem coisa boa e coisa ruim. Eu tenho certeza disso. Todo mundo tem qualidades e defeitos. Você tá me riscando. E o interessante é a gente perceber que conforme os anos vão se passando, a gente muda sobre algumas coisas. E glória a Deus por isso. É verdade. Se nós formos as mesmas pessoas, né, a gente nunca vai deixar a ignorância. E uma coisa. Nós temos que ser a melhor versão de nós mesmos. Tô fora. Eu quero ser a melhor versão de Jesus em mim. É isso que eu quero ser. Sim, mas quando se trata de você se comparar com os outros, essa frase vale. Porque normalmente quem diz isso é porque se compara com o outro. Entendeu? O mundo é que isso assim, traz como eu tenho que ser o responsável pelo meu crescimento. Ou seja, está em minha força. Não está em minha força. Não, mas na realidade não é. Eu acho que essa frase não quer dizer isso. Eu tô Você falando tem um pezinho só... no coach, não, mulher? Não, um pezinho no coach. Não é isso. Mas o coach tem coisas boas também. Claro que tem. Coisa ruim, coisa boa. Mas o que eu tô querendo dizer é que... Cara... Coach Eli. Não é isso, cara. Não é isso. Não é isso. Não é isso. Quer saber mais? Arrasta pra cima! Não. Me sigam para mais dicas. Não é isso. O que eu tô querendo dizer... Nossa, Jesus amado, que dificuldade agora. Travou minha mente. Não sou coach, não é verdade. Eu sei, né? Tô brincando, vai. Mas eu esqueci o que eu ia dizer agora, de tanto nervosismo agora que me deu. Você está entre pessoas que te amam, né? Seja a melhor versão de você, vai.
O que eu tô querendo dizer é que é o seguinte, a gente tá num mundo que se compara muito. Instagram, eu amo o Instagram, gente. Olha, eu prefiro o Facebook pra escrever, porque no Facebook a gente escreve quanto quiser, e Instagram pra fotos. Mas no Instagram, especialmente, tem uma comparação tão grande. Nossa, é verdade. Porque cada mulher bonita, já viu tanto de mulher bonita que tem no Instagram? Nenhuma chega perto de você. Meu filho, pelo amor de Deus, é cada foto. Então, assim, a gente vive num mundo de muitas comparações. Então, quando se trata da gente se comparar com o outro, eu creio que a gente tem que ser a nossa melhor versão mesmo. Então, isso assim, eu concordo 100%. Se eu gosto de fazer, se eu gosto de cozinhar, eu vou cozinhar do meu jeito, não preciso cozinhar igual a ninguém. Você fala isso porque você cozinha maravilhosamente, né? Não, eu tenho um monte de coisa que eu não sei. Então, o que eu tô querendo dizer? Carne vermelha, por exemplo, eu tô precisando de umas dicas aí de carnes, tá? Carne vermelha, alguém me dê aí. Então, o que eu tô querendo dizer é pra gente não se comparar. Não, isso eu concordo 100%. Perfeito. Isso aí não tem nem o que acrescentar. Mas é claro que a gente só melhora com Jesus em nós, né? nesse sentido. Cristo em mim é a esperança da glória. Agora vamos falar de Gideão. Gideão, Tá Gideão bom. nem tem a ver com isso. Agora eu vou embora, Jefté. Tchau. Tá bom, beijo, Deus abençoe. Ai. Sabe o que você podia fazer? Ir lá no Burger King comprar uma casquinha pra nós. Claro que não. Voltando aqui para o Jefté. Então, no que Jefté foi, assim, vitorioso ao ponto de ser considerado herói da fé? Em 20 minutos eu mostro pra vocês e a gente encerra ao vivo, tá bom? Onde é que tá aqui o texto? Aqui. Olha só o que acontece então em Juízes capítulo 11. Vamos analisar por que ele foi considerado um herói da fé. Jefté era um guerreiro corajoso, filho de Gileade. Há um bálsamo em Gileade. E o que você acha disso, Ana Paula? Lindos de Jesus! Cresci ouvindo diante do trono. Ana Paula Valadão entrou. Ana Paula Valadão entrou. Um beijo, queridos de Jesus! Você tá pensando assistindo sua live aí? Mas eu gosto muito dela, gente. Eu tô brincando, mas eu gosto de verdade deles. Aquele primeiro álbum deles, quando eles cantavam aquela música do Isaías 36, do porém um anzol no seu nariz e um freio na sua boca. Nossa, como eu já chorei com aquela música. As antigas, né? Faz, Senhor, faz o inimigo voltar por onde veio. Nossa, como eu chorava. Ou então aquela do dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Ouve, Senhor, mas é a que eu acabei de cantar. É a do Isaías 36. Eu tô falando que hoje ela está daquele jeito. Vou ter que ir lá comprar chocolate. O que diz o inimigo? Ele era filho de Gileade e sua mãe uma prostituta. É interessante, cara. Eu não quero diminuir prostitutas de forma alguma. De forma alguma. É uma pessoa amada e criada por Deus do mesmo jeito. Mas a prática da prostituição é horrorosa. Horrorosa. Vender o corpo em troca de sexo é feio. Deus ele não se agrada nem um pouco. Então quando ele fala que ele era um filho de uma prostituta, é para demonstrar que socialmente Jefté não era ninguém. Ok? Não é diminuindo a pessoa, pelo amor de Deus. Porque hoje em dia, pra gente pregar hoje em dia com a quantidade de mimizentos, tá difícil. Mas enfim, eu faço o meu melhor, né? Porque tem que agradar a Deus e não homens. Ele era um cara, filho de uma prostituta. Ele era filho bastardo. Ele nem era filho legítimo de Gileade. Ele era bastardo. Ele era um ninguém. Ele não tinha chance. Ele não ia receber herança. Ele não ia receber nem o sobrenome do pai. Ele não era ninguém. E a esposa de Gileade, para piorar a vida de Jefté, teve muitos filhos. Então, além dele ser bastardo, ele tinha vários outros na frente dele. Então, assim, do ponto de vista social, Jefté não tinha chance nenhuma. Deus já está mostrando que um herói da fé não precisa ter nenhum tipo de prioridade por nascimento, nenhum tipo de vantagem histórica, nenhum tipo de privilégio. Ele não era privilegiado de forma alguma. Então Jefté, para começar, ele tinha tudo para ser um falido. E a vida dele começou de forma muito atribulada, porque você vai olhar aqui, ó, que quando esses meio-irmãos cresceram, expulsaram Jefté. A tradição judaica diz que Jefté foi expulso quando ele tinha 17 anos. Não é bíblico isso é tradição externa, ok? Mas Jefté tinha 17 anos quando ele foi expulso.
Ele era uma criança, cara, ele era um menino novo de tudo. Ele já foi expulso de casa, sem pai, sem mãe, sem família, sem irmãos, sem herança, sem ninguém. Tudo para ser um perdido. E dizendo ainda para ele, ó, você não vai receber nada da herança do nosso pai, porque você é filho de outra mulher. Então Jefté foi abandonado. Jefté fugiu dos seus irmãos e foi viver na terra de Tobi. E em pouco tempo, eu gosto muito dessa tradução, a NVT é excelente. Eu não gosto de NVI e não gosto de NTLH, nova tradução da linguagem de hoje. Eu gosto muito da NVT, que é a nova versão transformadora, muito boa. Ela é contextualizada sem perder o sentido original do texto, muito bom. Ele passou a chefiar um bando de desocupados que se uniram a ele, ou seja, Jefté se tornou um líder de gangue. Olha o naipe do cara que Deus chama de herói, velho. Nessa época, os amonitas começaram a guerrear contra Israel. Só uma coisa que eu preciso ensinar vocês aqui. Amonitas. Os amonitas são um povo totalmente inimigo de Israel, apesar de terem a mesma raiz. Os amonitas e os moabitas são povos irmãos. Amonitas e moabitas são povos irmãos. O pai dos amonitas e dos moabitas é Ló. Lembra de Ló? Aquele que foi liberto de Sodoma e Gomorra? Pois é. Ló ficou bêbado e teve relação sexual com as duas filhas dele. Coisa horrorosa. Você vê, né? A Bíblia não é um conto de coisas fofas. Ela expõe a podridão humana. É impressionante. E o Ló, ele teve filhos com as duas filhas. As duas filhas embebedaram o pai e tiveram relação com o pai. E o velho era poderoso. Ele comia ovo de codorna, cerveja preta e catuaba com amendoim. Porque o cara conseguiu engravidar as duas filhas sendo velho e estando bêbado. O cara, olha, Deus me livre. E aí nasce dessas duas filhas. Uma delas tem Amon, um menino chamado Amon, e outra um menino chamado Moabe. E Amon e Moabe dão origem para esses povos inimigos. Então você vai ver que o fruto de uma desobediência, apesar de Deus vir a perdoar, ok? Deus ele é poderoso para perdoar qualquer pecado, mas Deus muitas vezes não impede as consequências. Então você peca e você chega depois e Senhor, tem misericórdia, e confessa os seus pecados, Deus perdoa, o sangue de Jesus apaga, está zerado. Mas as consequências são muito doloridas. Moabe e Amon foram frutos de pecado e eles perturbaram o povo de Israel por muitos e muitos séculos. Velho. Nesse momento, o povo de Amon começou a guerrear contra Israel. Quando os amonitas atacaram, os líderes de Gileade, a cidade chamava Gileade por causa do pai de Jefté. Normalmente a cidade recebeu o nome de quem fundou, do mais importante. Era bem comum isso. Então os líderes de Gileade mandaram buscar Jefté na terra de Tobi. Venha e seja o nosso comandante. Então aqui começa o princípio da honra que Deus trouxe na vida de Jefté. Você vê que Jefté não buscou se vingar. Você vê que Jefté não quis brigar na mesma moeda. Os irmãos expulsaram, os irmãos foram maldosos, os irmãos foram malditos, mas Jefté não contendeu contra eles. Jefté não arranjou briga. Jefté deixou que Deus fosse o juiz da situação. Por causa desse tipo de coração, de confiar que o Senhor é o juiz, é por isso que ele veio a ser o herói. E eu vou mostrar para vocês na frente. Deus conhece o nosso coração. Deus conhece as nossas intenções. Deus conhece os nossos sonhos, as nossas dores, os nossos planos, as nossas dificuldades. Deus conhece um por um. Tem dores, eu amo essa frase. Tem dores que eu não conto nem para Eli. Tem coisas que eu não consigo falar nem para ela. Eu não sei nem como me expressar. Por mais que ela seja a pessoa com quem eu mais tenho intimidade e a pessoa com a qual eu mais tenho que desabafar, maridos e esposas têm que ser os melhores amigos, mas tem coisas que é só Deus que sabe, cara. E tem coisas que ele sabe e só ele sabe e ele se importa. É aí que está o lindo de Jesus, ele se importa. Deus ele sabia da injustiça, da infidelidade que os irmãos tiveram com Jefté, e Deus não ignorou isso. Tanto que aqui Deus deu a chance de Jefté fazer diferente.
Olha o que acontece. Jefté disse: mas vocês não são os mesmos que me odiavam e que me expulsaram da casa do meu pai? Por que vocês estão me chamando agora que vocês estão em apuros? Eu não creio que Jefté colocou essa frase, como uma pessoa birrenta. Você já viu pessoa birrenta? A pessoa briga, aí você vai lá para tentar resolver, aí a pessoa: ai, agora você tá vindo querendo resolver? Sim, eu tô querendo resolver, não tô precisando de sarcasmo. Ele não falou isso com sarcasmo, ele não falou isso com zombaria ou como uma forma de birra, né? Porque birra é sinônimo de infantilidade. Pessoa birrenta é pessoa infantil. Quanto mais birrento você é, mais infantil você demonstra ser. Não é bonito, não agrada a Deus, não reflete o caráter de Jesus. É ridículo ficar de birrinha. Jefté disse: não são vocês? Eu creio que essa pergunta foi uma pergunta, realmente ele estava com dúvida. Ele falou: mas vocês me expulsaram? Por que vocês querem eu de volta? Como assim? O que está acontecendo? Aí os líderes responderam: nós precisamos de você. Jefté, a tradição diz que Jefté se tornou líder de uma gangue de bandidos. Isso não está na Bíblia, mas isso se encontra em alguns textos antigos. Então Jefté, apesar dele estar fazendo algo errado, ele tinha habilidades boas de liderança, de guerra. Ele tinha ali um conhecimento bélico, tático, muito avançado. Pode ser por isso que chamaram o Jefté. E ele fala assim: porque precisamos de você. Se você nos comandar na batalha contra os amonitas, nós te proclamaremos governante de Gileade. Então Jefté disse: quer dizer que se eu for com vocês e o Senhor me der a vitória, presta atenção, aqui você já vai começar a entender por que ele é um herói da fé. Quer dizer que se eu for com vocês, o que uma pessoa normalmente diria? E eu obter a vitória, governarei o povo? Mas não foi isso que ele disse? Quer dizer que se eu for com vocês e o Senhor me der a vitória. Olha aqui o coração desse homem, apesar dele estar no erro, apesar dele estar naquele momento em pecado, Deus reconheceu nele um coração de fé. Se eu for e vencer, é porque o Senhor me deu a vitória. Então os líderes de Gileade responderam: sim, Deus é nossa testemunha, faremos assim como você disse. Jefté era um cara excelente em eloquência. Você vai ver que ele conversava. Jefté, ele fazia questão de deixar tudo às claras. Por que vocês estão me chamando? Então quer dizer que se eu for... Ele é um cara bem detalhista. Parece que ele gosta de comunicação bem feita. E eu vou explicar para vocês por que isso é precioso na hora de uma divergência. Quando Jefté foi com os líderes de Gileade, o povo o tornou governante e comandante do exército. Na cidade de Mispá, na presença do Senhor, Jefté repetiu o que tinha dito aos líderes. Então, olha aqui a atitude de Jefté. Ele enviou mensageiros para Amon, o rei de Amon. Primeira coisa, meu povo, por mais que você tenha razão, por mais que você tenha todas as armas que você precisa para vencer uma discussão, por mais que você tenha direitos, por mais que a pessoa esteja errada, antes de brigar, tente conversar particularmente. É isso que o texto de Mateus capítulo 18, Jesus ensina. Se alguém pecar contra ti, não vai lá e exponha a pessoa, ou não vai lá e sai falando mal da pessoa, ou não vai lá e tenta ferir a pessoa, tenta machucar a pessoa, tenta destruir a pessoa. Não faça isso. Antes, vai na pessoa e tenta resolver. Cara, isso é uma atitude que agrada muito ao Senhor Jesus. A regra de Jesus no capítulo 18 de Mateus é: primeiro, vai falar com a pessoa no particular. Segundo, se a pessoa não ouvir, vai com testemunha. Terceiro, se nem com testemunha ela ouvir, aí você traz a público. Primeiro, gente, tenta resolver. Chama no particular, manda uma mensagem, manda uma carta, manda um WhatsApp, manda um áudio, telefona, vai ao vivo, mas tenta.
diante de Deus, ora e tenta. Você vai ver que Jefté, ele não foi direto para a guerra. Ele foi primeiro tentar resolver na paz, na conversa. Ele tentou ser pacificador. Jefté tentou. Ele falou para o rei de Amon: por que você quer guerrear contra o meu povo? O que está acontecendo? Por que você está bravo? Por que você está irado assim? Por que você está falando desse jeito? O que está acontecendo? Porque o que é interessante é o seguinte: quando você pega uma pessoa que está na carne e você chega na carne, aí fica um embate de carne contra carne. E carne contra carne vai dar problema. Se você pegar uma pessoa que está na carne e você chegar no espírito, você quebra a pessoa. Não, porque não sei o que, não sei o que, não sei o que. Calma. Não precisa falar assim. O que houve? O que você está sentindo? O que aconteceu? Você pega e você chega na pessoa que quer briga e você traz a flor. Fala, calma, vamos tentar resolver. Se não resolver, aí infelizmente vai ter que ter briga. Mas primeiro vamos tentar na paz. Então o rei de Amon respondeu aos mensageiros de Jefté: quando vocês saíram do Egito, vocês israelitas roubaram as minhas terras, do rio Arnon ao rio Jaboque e o rio Jordão. Nos devolva este território. Gente, isso é mentira. Eu peguei um mapa aqui, para mostrar para vocês, porque aqui, Dani Saad, é cultura de verdade. Olha aqui, isso aqui é um mapa, para quem não sabe, da Terra Prometida. Infelizmente o pessoal do Instagram não vai conseguir ver, mas no Facebook tá aqui. Aqui embaixo é o Egito, tá bom? Aqui para baixo é o Egito. Aqui para baixo é a Arábia Saudita. Aqui é a terra de Israel, esse verde. Aqui embaixo hoje é a Jordânia, que é a faixa de Gaza, em cima é a Palestina, enfim. Aqui é o chamada Terra Prometida. O povo do Egito, eles vieram caminhando, eles pararam aqui, mais ou menos aqui, que é Cades Barneia, e eles desceram. E eles entraram por aqui, eles atravessaram esse rio e eles chegaram nessa terra. Estão vendo aqui? Aqui embaixo, os moabitas, quando Israel estava passando, eles falaram: podemos passar pela terra de vocês? Aí os moabitas: não. Aí o povo de Israel: ok, continuaram subindo quietinho aqui. Isso na época de Moisés, tá? Isso bem antes de Gideão, alguns séculos antes. Então o povo continuou subindo, ok, sem problema. Quando eles chegaram aqui, eles falaram pro povo de Amon: a gente pode passar em paz? O povo falou não, de novo. Aí eles: ok, a gente continua caminhando devagar aqui. Só uma curiosidade, nesse lugar aqui é onde acontece aquela passagem de Números 22 do Balaão tentando amaldiçoar o povo. Lembra de Balaque, Balaão, enfim, foi aqui, nesse momento. Só que acontece uma coisa: quando Israel está aqui, nesse ponto, os amonitas atacam o povo de Israel. Eles não queriam guerra, eles estavam passando em paz, eles estavam subindo para chegar aqui em cima, que era a terra prometida deles. Então o que é interessante, quando eles saíram do Egito, vieram aqui por baixo, foram caminhando, chegou aqui, foram rechaçados. Eles ainda ofereceram para o rei de Moabe: escuta, rei, se o nosso gado comer o pasto e beber água, a gente vai pagar para vocês. E eles de ruindade falam: não queremos que você vá embora, senão nós vamos matar vocês. E eles: tranquilo, estamos de boa na lagoa. E atravessaram aqui o rio para subir. Só que aqui o rei de Amon atacou eles, o rei dos amorreus. Atacou o povo de Israel. Nesse momento, Deus deu a Israel a vitória. Nesse momento, Israel se defende. E depois que Deus defendeu o povo de Israel, Deus fez com que Israel destruísse toda essa região, os inimigos, e eles tomaram tudo isso para eles. Então veja bem, eles não tomaram a terra do povo. Eles tentaram dar a volta para evitar guerra, para evitar problema. Eles foram atacados. E o rei, aqui o rei de Amon, mentiu para Gideão, dizendo: vocês roubaram nossa terra. Para Gideão não, para Jefté. E Jefté falou: não, gente, não roubou não. Olha só, Israel não roubou terra nenhuma. Quando o povo de Israel veio do Egito e chegou de Cades Barneia, é a primeira cidade já em Canaã, a primeira cidade ali, é a fronteira. Depois de atravessar o Mar Vermelho, enviamos mensageiros ao rei de Edom e pedimos: podemos passar na sua terra? Contudo, o pedido foi negado. Foi exatamente o que eu acabei de mostrar para vocês aqui, Esse povo aqui não deixou eles passar. Povo besta. Então fizemos o mesmo pedido ao rei de Moabe, o rei de Moabe, o rei aqui de cima. E o que aconteceu? Não deixou passar. Por isso ficamos em Cádiz.
Mas depois que passamos pelo deserto, contornando Edom e Moabe, acompanhando a divisa, gente, eles foram pela lateralzinha. Em momento algum atravessamos os rios para entrar na terra de vocês. Então Israel enviou mensageiros ao rei de Seom, rei dos amorreus. Olha aqui, volta pro mapa, aqui ó, os amorreus, tá vendo? Quando eles chegaram aqui, os amonitas e os moabitas e os amorreus não deixaram eles passar de novo. Só que a diferença é que o rei de Seom, que é o rei dos amorreus, não confiou em Israel o suficiente para deixar o povo passar pelo teu território. Ao contrário, vocês nos atacaram. Então o que é interessante aqui? Se alguém, e em nome de Jesus Cristo, isso aqui fica uma profecia para a sua vida. Se alguém está te atacando, se alguém está guerreando contra a tua vida, injustamente, você tentando a paz, você tentando amar, você tentando orar, você tentando, em nome de Jesus Cristo, tentando a bênção, se alguma pessoa te fez mal, que em nome de Jesus Cristo de Nazaré, o nosso Senhor ressuscitado, vocês sejam vingados, vocês sejam defendidos, vocês sejam honrados pelo Senhor, em nome de Jesus. Então o Senhor, o Deus de Israel, entregou o rei de Seom, o rei Seom, que é o rei dos amorreus, nas mãos do seu povo. E derrotou os amorreus, matando tudo mesmo. E Israel tomou posse daquela terra e dos amorreus que viviam naquela região. Aí, ele vira e fala assim pro rei. É aí que eu gostei de Jefté. Ele fala, tá vendo, o rei de Amon? Foi Deus, o Deus de Israel, que tirou deles a terra e nos deu. Em nenhum momento o Jefté colocava que as vitórias dele, ou do povo de Israel, era por causa do povo. Ele não falava que foi a força deles, que foi o dinheiro deles, que foi a inteligência deles. Eles não falavam isso. Eles falavam assim, olha, quem ganhou a guerra foi o nosso Deus. Se Deus que deu, por que nós vamos ter que devolver? Agora olha só, aí ele cutucou. Fique com o seu Deus Camus, o que Deus Camus lhe der, e nós ficaremos com o que o nosso Senhor Yahvé nos der. Só um comentário, Camus também é chamado de Quemus, muito provavelmente é Moloque, ok? É um outro nome para divindade chamada Moloque, que é um anjo caído, que é um espírito imundo, um principado e uma potestade. Moloque, para quem não sabe, era o deus que recebia os sacrifícios infantis como forma de adoração. Uma vez eu ouvi um cara, eu não vou falar nomes porque é um pastor muito conhecido na internet, mas eu fiquei sabendo de uma conversa dele com um amigo meu, e esse amigo meu me contou. Eu não vou falar o nome porque ele é muito conhecido na internet. E ele virou e falou assim, cara, eu vou falar uma coisa pra vocês, eu confesso que ao ler a Bíblia, o nosso Deus do Velho Testamento, eu tenho medo dele, ele parece muito sanguinário. Ele mandava matar, aí ele dá esse exemplo. O povo morreu, Deus manda matar inclusive as crianças. Mas olha que interessante. Ao matar as crianças, ao matar todo o povo, Deus ele está aniquilando a cultura. Imagina se a nossa cultura hoje, ela é oriunda, muito dela, dos ensinamentos judaico-cristãos. A nossa justiça é baseada nos ensinos judaicos cristãos. Se você for olhar, por exemplo, os países de origem muçulmana, né, principalmente do lado direito de Israel, eles têm uma cultura que não é judaico-cristã, mas é uma cultura islâmica. E a forma de justiça deles é diferente. É olho por olho, dente por dente. É cortar a mão de bandido. É apedrejar a mulher adúltera. Eles têm uma outra forma cultural de enxergar a justiça. Nós não damos valor, mas hoje nossa forma de justiça, quando funciona, né? Ela é muito baseada nos ensinos judaicos cristãos. Então nós trazemos muito de Jesus, muito dos ensinos de Jesus e da Bíblia, né? E é interessante que imagina se o povo de Israel tivesse sido dominado por esse povo. Imagina se os amonitas, ou os moabitas, ou os amorreus, ou os adoradores de Moloque, que era o deus que recebia sacrifício de crianças, eles queimavam as crianças na brasa. A criança berrando e eles lá batendo tambores e se cortando. Eles cortavam os braços. Daí que vem o Levítico 19 dizendo, não faça marcação nos vossos corpos. É esse tipo de marcação, não é tatuagem que o texto está dizendo.
Então imagina se esse povo tivesse sido o vitorioso, entre aspas, nessas guerras, e eles por algum motivo tivessem dominado a cultura da região, se expandindo para todo mundo. Pode ser que hoje você estivesse vendo crianças sendo sacrificadas sem que isso fosse considerado anormal. A questão cultural é muito forte na formação da opinião da sociedade. A gente não faz ideia. Se eu chamar você para comer meu poodle, eu não tenho, mas finge que eu tenho um cachorrinho poodle, você vai achar um absurdo. Mas se você estiver na China e eu te chamar para comer um churrasco de cachorro, para você é super normal. Então assim, crescer numa cultura muda toda a nossa opinião sobre algum assunto. Então se a pessoa ela não entender que Deus, quando ele mandava aniquilar, é porque ele estava protegendo o mundo dessa cultura de sacrifício infantil. Mas para resumir, porque o texto já está muito longo, aonde que Jefté se torna um herói da fé? Nesse verso 27, ó. Não pequei contra você, rei de Amon. Pelo contrário, você que está fazendo mal a me atacar. Já que você não quer paz, ó, o verso 28 de Juízes 11, o rei de Amon não deu atenção à mensagem de Jefté. Então ele diz, ó, já que você não quer a paz, já que você quer guerra, então que o Senhor, o juiz, decida hoje qual de nós está correto, Israel ou Amon. Em outras palavras, o Jefté, ele diz assim, olha, não será uma guerra entre nós e vocês, será uma guerra entre o meu Deus e o seu Deus, e o vencedor será o Deus verdadeiro. Quando ele traz Deus para a guerra dele, quando ele traz o nome de Jesus para a guerra dele, quando ele traz o nome do Senhor à frente do seu problema, quando ele invoca a presença do Pai, aí aquela guerra passa a ser de Deus. Segunda Crônicas capítulo 20, a oração de Josafá é fantástica. Ele fala, Senhor, eu não tenho força, eu não tenho sabedoria, eu não sei como resolver o meu problema, mas uma coisa eu sei, que os meus olhos estão fixos no Senhor. E naquele momento o Espírito do Senhor toma um dos levitas, um dos sacerdotes, não lembro agora exatamente, e ele fala assim, rei, Deus manda te dizer que a sua guerra não é mais sua, a sua guerra agora é dele. Você não vai precisar guerrear, é Deus que guerreia por você. Se alguém quiser saber mais sobre tatuagem, põe no YouTube, por favor, Daniel Saad Tatuagem. Tem um texto onde eu explico direitinho para vocês os textos, se é pecado ou não, tá bom? Depois que acabar esse ao vivo, você pode olhar lá no YouTube. Por que Gideão, ou Jesus, de novo, por que Jefté é um herói da fé? Não é porque rima, mas Jefté, ele é um herói da fé, porque na hora que ele precisava guerrear, na hora que ele estava numa batalha, na hora que ele estava numa luta, ele sempre confiava e ele colocava, a vitória será dada em nome de Jesus. A vitória será assim como Deus quiser. Deus fará o que Ele quiser. Não é corona, não é Covid, não é o Dória, não é a política, não é Lula, não é Bolsonaro, não é pandemia. Quem vai nos dar a vitória é o nosso Deus que guerreia as nossas guerras em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Essa é a palavra que eu tinha hoje para vocês. Vou deixar aqui na tela o Pix, se alguém quiser fazer parte dessa obra, se você está sendo abençoado, você pode abençoar para que essa obra não pare. Não vai parar em nome de Jesus Cristo. Tá aí, se alguém quiser fazer parte, quem quiser, né? Só me avisa para que eu possa orar, por favor. Eu quero orar por vocês agora. Senhor Deus, querido Deus, amado Pai, o Senhor é poderoso, o Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso demais, Pai. Nós não merecemos tanto cuidado. O Senhor vem falar conosco através da palavra, o Senhor vem nos consolar através das promessas, o Senhor vem nos fortalecer através da sua presença. Senhor, eu quero confessar que junto com o meu povo amado, agora tem exatamente, Senhor, 102 pessoas aqui no Facebook e tem mais 70 aqui no Instagram. Fora essas pessoas, as que ainda vão assistir no YouTube ou em qualquer outro lugar, Senhor, eu estou aqui junto com eles, nós estamos confessando que não temos força, nem sabedoria e nem sabemos o que fazer. Mas assim como Jefté disse, o meu Senhor decidirá, e se for da vontade dele,
essa vitória já é minha, em nome de Jesus. A vitória já é nossa, em nome de Jesus. Amém, gente? Amém. Deus abençoe. Se você ainda não se inscreveu lá no meu Instagram e no YouTube, tá perdendo tempo, hein? Vai lá, fica meu amigo. Eu fico carente de amigos. Beijos e beijos e beijos. Até o próximo ao vivo, em nome de Jesus.